Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 3. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esse que tem falado aos nossos corações. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Senhor, para nos dar maior entendimento da Tua palavra. E assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, andando em unidade contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3, que fala assim: Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres, seus filhos e filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar, e chorar até ficar sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-los a pedrada. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: Vá atrás dele, você os pegará e o libertará aos prisioneiros. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O que estava acontecendo na história? Não sei se vocês lembram, mas Davi estava querendo lutar contra os filisteus. Antes dessa luta aqui, dos Amimeleques, Davi queria lutar contra os filisteus. Porém, os governadores que estavam na luta anterior, eles não queriam que Davi participasse daquela luta, porque eles temiam a presença de Davi, e mandou ele de volta para a cidade onde ele estava residindo. Porém, quando Davi chegou na cidade onde ele estava residindo, a cidade dele tinha sido devastada pelos amalequitas. Então a cidade dele estava sendo foi devastada pelos amalequitas. Entende? No tempo que eles ficaram fora. Então as mulheres, as crianças, tudo deles, os familiares deles ali, do grupo de Davi, haviam sido levados. Então, eles tinham saído do local onde eles estavam, tinham ido para a guerra dos filisteus, saíram da guerra dos filisteus, voltaram para a cidade deles e os amalequitas haviam levado tudo. Ou seja, esse trajeto de sair e voltar já tinham deixado os soldados e eles cansados. Entende? Então, eles já saíram de uma frustração, vamos colocar assim. Eles saíram daqui para ir guerrear contra os filisteus. Eles saíram numa empolgação. Chegaram lá, eles foram podados. Eles não puderam lutar. Então, eles tiveram que voltar para a cidade, podados, ok? Tristes de uma certa forma, voltaram para trás para a cidade. Quando chegaram na cidade, que eles achavam que ia ter o refrigério de encontrar suas famílias e estar com eles descobriram que a cidade deles havia sido devastada. Ou seja, tudo que eles tinham, tudo que eles possuíram foi levado embora. Então, dentro de cada um deles havia uma frustração gigantesca. Não puderam lutar contra uma guerra que eles queriam participar e, ao mesmo tempo, foram tirados deles o que pertenciam a eles. Então, eles sentaram ali onde eles estavam, naquela cena de desastre ali, ok? De perda, de tristeza, e sentaram e choraram. Frustrados por tudo que estava acontecendo. Então, aquela situação ali foi a gota d'água da situação que eles estavam vivendo. Então, eles sentaram e choraram, e se desesperaram. Entende? Só que no meio deles havia Davi. Davi era o líder, Davi era o cabeça. Então, Davi não podia se deixar abater pela situação. Entende? Então, Deus deu coragem a Davi.
para ele poder se sobressair perante aquele povo ali e ao mesmo tempo ser uma referência para poder trazer aquele povo de volta à realidade. Então Deus deu coragem a Davi e com isso o manto sacerdotal foi trazido. E o que Davi fez? Ao invés dele ter a coragem que Deus deu para ele e agir com a força do seu braço, Davi, na humildade que ele tinha, na dependência que ele tinha de Deus, ele procurou no Senhor o direcionamento do que ele tinha que fazer. Ele apresentou para Deus em oração o que tinha acontecido, apesar de Deus já saber, mas ele, pela intimidade que ele tinha por Deus, ele apresentou a Deus em oração o que ele tinha que fazer, ele perguntou ao Senhor o que ele tinha que fazer e ele aceitou o direcionamento de Deus. Entende? Deus falou, vai que a guerra já está ganha, você vai trazer de volta todas aquelas pessoas, tudo que você perdeu, porque eu vou estar contigo. Então a garantia de Davi era a presença de Deus. A garantia de Davi era a dependência que ele tinha nele. A garantia de Davi era o relacionamento que ele tinha com Deus. Entende? Por que isso tudo foi explicado? Para a gente entrar no local, no ponto que Deus quer que a gente entre. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? O relacionamento que você tem com o Senhor, a sua intimidade, ela é revelada no seu momento de angústia. Entende? Então, o seu relacionamento que você tem com Deus, ela é revelada através do caráter que você tem, mediante as suas atitudes no momento de angústia. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, no momento de angústia, ela se desespera. Ela mete o pé pelas mãos, ela faz de qualquer jeito. Ela não mede esforços, ela vai lá e faz. O problema é que quando a gente não mede esforços e vai lá e faz, com a força do nosso braço, sem entendimento, sem conhecimento, sem direcionamento, a gente se estrepa, literalmente no sentido da palavra. Pode até vir a conseguir, mas não vai conseguir de uma forma que deveria ser da forma que Deus queria. Então, o que a gente precisa fazer? Uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ela está na dependência de Deus, como Davi estava na dependência de Deus aqui. Entende? Ele tinha força suficiente para ir lá e fazer? Tinha. Ele tinha conhecimento? Tinha. Davi era guerreiro. Davi lutou várias guerras. Só que ele tinha humildade no coração de, antes de tomar qualquer atitude, perguntar ao Senhor o direcionamento primeiro. Porque para ele não valia ganhar as coisas na força do braço dele, mas valia a presença de Deus e o direcionamento dele. Entende? De Deus sobre a vida dele. Então é a mesma coisa você. O seu relacionamento com Deus revela o seu caráter. Você não tem que fazer na força do seu braço, você não tem que fazer do seu jeito. Você tem que perguntar ao Senhor primeiro o que você tem que ser feito. Porque em momento de angústias, a angústia vem para desestabilizar a gente. Momentos difíceis vêm para desestabilizar você psicologicamente, fisicamente, para poder você fazer besteira. Entende? Então, em todos os momentos da sua vida, seja de alegria, de felicidade, de angústia, de tristeza, você tem que pedir direcionamento ao Senhor. E perguntar, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu preciso aprender com essa situação aqui? O que eu tenho que fazer para melhorar? Entende? Porque é a sua dependência no Senhor que vai fazer a sua vida funcionar. De acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. A gente não tem que procurar o Senhor apenas para pedir algo para a gente. Entende? Para a gente usufruir daquilo que está sendo pedido. A gente tem que criar uma dependência em Deus, ok? Um relacionamento com Ele de intimidade, para a gente viver de acordo com a vontade dEle. Não quer dizer que a gente não vai passar por situações difíceis, ok? Deus não está fazendo filhos mimados, Deus está fazendo soldados para poder enfrentar as batalhas que vão vir sobre nós. Porque aquele que escolheu andar com Deus, aqueles que escolheu viver os planos de Deus para a sua vida, há de eterno teremos batalhas, entende? Só que quando a gente trata com Deus e a gente obedece ao Senhor e a gente faz a vontade dEle, essas batalhas são vencidas porque a garantia da nossa é a presença dEle conosco. Consegue captar? Você consegue entender? Que quem faz você vencer e sobressair os obstáculos que aparecem na sua vida, os gigantes que se levantam contra você, o medo que você vence, a escassez que está no momento agora, mas você foi lá e venceu, é a presença de Deus na sua vida. É o relacionamento que você desenvolve com Ele.
Quem te capacita para vencer? Quem te dá a oportunidade? Quem abre a porta? Quem fecha a porta? É Deus. Quando Deus fecha uma porta na nossa vida, Ele está nos protegendo. A gente, no momento, a gente não percebe isso. A gente reclama. A gente bate de frente, a gente murmura. Entende? Só que a gente precisa ver que tudo com Deus é proteção. Deus tem um modo dele. Ele sabe que aquela porta que se fechou na sua vida, ela vinha naquele momento ali, ela viria para te machucar. Não necessariamente aquela porta que fechou é uma porta ruim, mas naquele momento ali que você se encontrava frágil, ok? Se encontrava numa situação psicológica abalada, aquela porta que estava aberta, que se fechou, ia piorar a sua situação. Então, por amor a você, Deus foi lá e fechou a porta, para sua proteção. Mas não quer dizer que a porta não vai ser aberta de novo. Você vai ser trabalhado, você vai ser tratado, você vai ser moldado, você vai ser liberto, você vai ser curado para a porta se abrir de novo. Então é assim que Deus trabalha na nossa vida. Entende? A gente precisa criar uma dependência nele e confiar na forma que ele trabalha. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais rápido você vai chegar para viver os planos dele para a tua vida. A gente precisa entender que antes de Deus entregar na nossa mão os planos dele, a promessa e milagre da nossa vida, a gente precisa passar por um tempo de preparação. Porque precisa se desconstruir em nós o que foi construído erroneamente pelas decisões que tomamos ou pelas decisões que tomaram por nós no decorrer do nosso crescimento e desenvolvimento como ser humano. Entende? Para a gente estar de acordo com a vontade de Deus. Primeiro a gente conquista o Senhor. Primeiro a gente conquista um espaço em Deus. A gente conquista a confiança dele. Depois ele entrega na nossa vida os planos que ele tem para nós, mediante a aprovação que ele vai te dar no decorrer do teu processo. Entende? Então, a oração e a adoração são duas ferramentas importantíssimas que você tem que carregar contigo para você viver os planos do Senhor para a sua vida e para você viver e para você vencer as batalhas que vai aparecer no decorrer do seu processo. Entende? Você não tem que se deixar levar pela situação de amargura. Você não tem que se deixar levar pela situação de derrota. Você tem que ter coragem, buscar essa coragem no Senhor, ok? Ele vai te dar coragem para você enfrentar todas as situações da sua vida, todas as perdas que você teve. Vai trazer de volta através do posicionamento que você se colocar perante a Ele, ok? Seu posicionamento de fé, de coragem, de ousadia, para lutar em oração e adoração para você obter de volta tudo o que foi tirado de você. Então é o seu relacionamento com Deus, é a chave para você ter de volta tudo o que foi tirado de você. Entende? Mediante o posicionamento de Davi aqui, aquele grupo teve de volta todas as coisas que foram tiradas deles. As mulheres, as crianças, as suas famílias, as coisas que pertenciam a ele. Primeiro, Davi procurou o Senhor. Primeiro, Davi buscou direcionamento no Senhor. Primeiro, Davi orou ao Senhor. Primeiro, Davi confiou no Senhor. Depois, Deus foi lá, juntamente ao Davi, e direcionou, capacitou, orientou. E Davi foi lá e executou. É assim que precisa ser na sua vida. Você precisa ter uma dependência no Senhor, procurar o direcionamento nele, querer estar com ele, adorar a ele, orar a ele. Ele vai trabalhar por você mediante a fé que você está exercendo nele na situação que você está pedindo. Entende, gente? Então, lute pelo que tiraram de você. Em oração, adoração, jejum e comunhão com o Senhor. Porque Ele vai trazer de volta para colocar na tua mão. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser tão fiel a nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor incondicional que você tem por cada um de nós. Obrigada pela tua presença, Senhor, e pela sua intimidade conosco, Pai. Pai, nos dê corações mais humildes em buscar a tua presença, em querer estar na tua presença, em querer ser um contigo, Pai. Coloque em nós disposição e vontade de querer buscar a tua palavra, de ler a tua palavra, de buscar comunhão contigo, estar contigo, Espírito e verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu peço-te por cada vida aqui, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que
cada vida, Senhor, venha ser um contigo, espírito e verdade, Senhor. Na sua intimidade, criando contigo um relacionamento de aprofundamento, Pai. Pai, que a nossa fé venha ser renovada todos os dias pela Tua presença e através da Tua palavra, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.